Evolução humana. Vamos lá? Joga na tela, sem mais delongas. Tempo é curto, né? Então vamos lá. Evolução humana, nós falamos, claro, nós vimos, né, um histórico, digamos assim, um histórico breve dos seres que deram origem à nossa espécie, Homo sapiens. A gente sabe que quando se trata de evolução, o que acontece? Nada acontece muito rápido. Então, nesse processo, e também não acontece geralmente do ponto A para o ponto X de uma vez. É preciso que haja esses representantes nesse meio tempo, né? Então, assim, nós vimos aí o surgimento, né, do Homo erectus. Deixa eu dar uma borracha aqui de novo. Estou fazendo errado. Homo erectus, né? O Homo habilis, tá? Eu estou só citando, tá, pessoal? Não estou colocando ordem nem nada. Falamos aí dos australopitecos. Enfim, não vai dar de escrever aqui tudo. Australopitecos. Falamos também, aí chegamos então no Homo... Opa, lá vem eu escrever errado de novo. Como assim, professor? Errado? É porque eu estava escrevendo com letra maiúscula, tá, pessoal? E nome específico, aliás, nome científico, nome científico a gente escreve com letra minúscula, tá bom? Então, evidências dessa evolução humana, a própria questão do nosso cérebro, nossa capacidade de raciocínio. Isso nos diferencia, né, dos outros seres. Por quê? Nós temos ali desvantagens. Se nós formos comparar morfologicamente, nós temos desvantagens, né? Pouca pelagem, nós temos uma mandíbula fraca, ou seja, a nossa alimentação ela não pode ser tão pesada, senão a gente não aguenta se alimentar, a gente não aguenta dilacerar uma carne, como, por exemplo, um leão quando ele pega ali uma zebra. Ele rasga tudo no dente, né? Uma águia, o falcão, essas aves de rapina, eles têm o bico curvado ali na frente. Então aquilo serve para rasgar a carne, entendeu? Então nós temos um trato bucal não tão agressivo, digamos assim, né? E nós temos o que também como uma característica? Nós demoramos para nos reproduzir e nos reproduzimos em pouca quantidade. Tá? Quando tem um caso ali de trigêmeos, quadrigêmeos, para a gente é um acontecimento, né? Mas quando uma cadela tem ali 8 filhotes, isso é até normal, entendeu? Então ela consegue, por exemplo, os outros animais eles conseguem se reproduzir, a grande maioria, com muita eficiência e rapidez, né? Já nós não. Então algumas evidências, como por exemplo a questão tamanho do cérebro, tá? Tamanho do cérebro foi uma das evidências aí que nós abordamos durante a aula. Tá bom, pessoal? Então, basicamente foi isso que nós abordamos na aula, não tem muito mistério. Você precisa só entender que cada um desses representantes, né, desses homens pré-históricos, desses hominídeos, eles são importantes porque em cada era em que cada um surgiu, uma nova característica, uma habilidade a mais. Lembra apomorfias? Lembra disso? Né? Aquelas novidades que aparecem numa linha genética. Essas apomorfias, essas novidades, iam tornando esse ser mais adaptável ainda ao meio, né? Então, isso confere à nossa espécie uma capacidade de sobreviver maior. Porque somos mais fortes? Não. Porque conseguimos raciocinar, então nós pensamos o que devemos fazer para sobreviver. Isso é a nossa diferença. Beleza? Agora vamos lá para a nossa atividade, ver o que tem para a gente aí. Meu amigo, para quem está pensando que nós chegamos aqui do nada, não, está muito errado. A nossa espécie também, né, ela demorou para se estabelecer, né? Haja vista que... Uma coisa interessante aqui, eu lembrei de uma coisa aqui, por isso que eu estou rindo, né?
Lembra da pedrada? Eu achei muito interessante isso que eu vi um professor falando. A pedrada espacial que o planeta pegou, lá no período no Mesozoico, enfim, quando aquele gigantesco, aquele meteoro caiu aqui na Terra, matando os dinossauros, se eu te perguntasse, o que tem a ver isso, professor, com a questão da evolução humana? O que tu responderia? O que o senhor foi lembrar de meteoro, né? A pedrada espacial, achei bacana esse termo. A pedrada espacial. O que tem a ver essa pedrada espacial, esse meteoro, a extinção dos mamíferos, a extinção dos dinossauros, aliás, com a nossa evolução, com a nossa existência aqui hoje? Ó, é o relógio isso, né? Diga aí. Nós, pessoal, somos mamíferos. E os mamíferos não tinham como sobreviver na época dos répteis, dinossauros. Não é que não tinha como sobreviver, dificilmente evoluiria, porque não teria tempo para isso. Morria, né? O topo de cadeia, os dinossauros eram o topo de cadeia. Nenhum animal sobrevivia a eles, né? Eles eram os maiores predadores que já apareceram no nosso ambiente terrestre, tá bom? A partir do momento em que eles morrem, espécies ou grupos de animais, como os mamíferos, conseguem evoluir. Agora tu pensou aí, né? Viu que faz sentido, tá? Então sempre há males que vêm para o bem. Se não fosse a extinção dos dinossauros, muito provavelmente nós não estaríamos aqui, algumas outras espécies não teriam conseguido evoluir para chegar até aqui. Então fica a dica, tá bom? Se de repente o Enem relacionar essas duas coisas, extinção dos dinossauros, evolução humana, enfim, tu segue por esse tipo de raciocínio que tu vai se dar bem. Cola comigo que tu vai se dar bem. Vamos lá, joga na tela a primeira questão, lembrando que é atividade agora, não explicação, é que o professor fala demais. Questão 1, foi o primeiro a usar pedras como ferramentas. E por isso também chamado de handman. Faz tudo. Seus polegares, coisa interessante que surgiu aí, ó. Seus polegares eram relativamente largos, o que garantia uma certa destreza na hora de criar e usar ferramentas. O texto relata fatos que se descrevem exatamente a espécie Homo neanderthalensis, B. Australopithecus, C. Chimpanzé, D. Homo habilis e E. Homo erectus. Qual seria desses... A gente viu isso durante a aula. Qual seria desses indivíduos aqui, esses animais que estão aqui, digamos, né? Que tem essa questão de aprender a desenvolver. Já tira aqui, né? O chimpanzé aqui não é, tá? Isso aqui é só para zoar com a tua cara. E para tu zoar com a minha, se tu marcar essa daí também, né? Aí já é... Falta até de respeito você marcar essa questão aí, tá? Mas, enfim, esse hominídeo que tinha essa capacidade de usar o polegar, de ver vantagem no uso dos polegares para o quê? Para fabricar ferramentas, né? Fabricar e usar ferramentas, tem a ver com o quê? Com habilidade. Isso é um tipo de habilidade. O cara tem a manha de fazer alguma coisa. Então, isso, né, é conferido ao Homo habilis. É justamente por essas habilidades que ele já apresentava é que o nome da espécie apresenta esse nome. O nome da espécie apresenta esse nome, né? Isso aí ficou bem redundante. Mas é por isso que ele é chamado assim, tá bom? 2. Eita, essa aqui veio, né? Já está com a resposta. E eu ainda tinha trabalhado nessa animação aqui, tentando tirar essa resposta, e acabei que não fiz do jeito que eu estava pensando. Bom, pessoal, aqui de uma certa forma tem um equívoco aqui nessa questão, tá? E é muito fácil de perceber. Nós não falamos isso durante a aula, né? Nós devemos, quando eu digo nós, eu, professora Tabitha, nós nos equivocamos em colocar essa questão aqui, porém,
não é algo que se joga fora. A gente pode, sim, descrever a importância disso aqui justamente para a questão de você, da nomenclatura científica, na questão do Homo sapiens, na questão de você entender, né, como o gênero Homo ele é comum para vários hominídeos, né? Então nós temos ali Homo habilis, nós temos o erectus, né? A gente tem o neandertalensis, tá? E tem o Homo sapiens aí, tá bom? Então são todos do mesmo gênero, tá? Então são hominídeos porque também são da mesma família, tá bom? Então, nessa questão aqui, vamos lá, vamos dizer o que eu procurei primeiro explicar, né? Logo para vocês não se assustarem, que realmente nós não falamos sobre isso na aula. Mas, vamos lá. O sistema de classificação dos seres vivos, determinados por Carl von Linné, eu até citei como uma empolgação ali da explicação, né? Mas nós não vimos tecnicamente. Eu falei, olha aqui a nomenclatura de Linneu, né? Carl von Linné também é conhecido como Linneu. Estabelece 7 categorias taxonômicas para os seres vivos. Descreva as categorias taxonômicas da espécie Homo sapiens. Então, vamos lá, né? Já que não se joga fora, vamos aproveitar. Qual é o reino do homem? Reino animalia. Nós somos animais. Lembrando que sempre é assim, tá, pessoal? Essa sequência aqui é a mesma sempre. Tá? Aqui, ó. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Ou seja, é o famoso Re, Fi, Có, Fá, G. Só uma dicasinha, isso aqui é bem clássico, essa dica, tá? Reficofage, quando você quiser lembrar quais são os níveis taxonômicos da identificação, né, taxonômica lá de Linneu, nós temos o reficofage, Re de reino, Fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie, reficofage, tá bom? Então vamos lá, reino do homem animalia, porque ele é um animal. Filo é o cordato porque ele tem, o filo cordata porque ele tem ali, apresenta a estrutura, né, da coluna vertebral. Classe, mamália, nós somos mamíferos. Ordem, primata, tá? Família, hominídeos, ou seja, hominídeo. Gênero, homo, tá? Isso aqui que tá de caneta não serve aqui não. O gênero é o homo e dentro do gênero homo nós somos homo sapiens. Mas dentro do gênero homo nós temos o homo habilis, homo erectus, homo neandertalensis, tá bom? Então é isso. Questão número 2. Tá? A evolução humana é o processo pelo qual o ser humano se desenvolve na Terra a partir de extintos primatas. De acordo com diversas pesquisas científicas, o aparecimento dos primeiros ancestrais do homem surgiu há cerca de 3,4 milhões de anos atrás. Os primeiros hominídeos pertenciam ao gênero Australopithecus e se diferenciavam dos demais primatas. Quais eram as características marcantes e distintas dos demais? O que já dava indícios de da separação ali, digamos assim, de comunidades, de espécies. Dava indício assim de que dali já era um novo ser, uma nova característica, né? um outro grupo. Outro táxon, digamos assim. É o quê? Postura ereta, vimos isso durante a aula. Locomoção bípede, ou sobre 2 membros. Uma arcada mais próxima da atual espécie humana. Ou seja, já apresentava ali poucas características, sim, mas já eram características que direcionavam
para o Homo sapiens e não para os primatas, né, já característicos, tá bom? Então, o que nós vimos na aula foram essas características marcantes aí. Então, questão 3, postura ereta, locomoção bípede e o marcada mais próxima da atual da espécie humana. Se liga no Enem. Questão 4, uma característica marcante na passagem evolutiva do Australopithecus, SP, né, para Homo sapiens, foi o grande desenvolvimento do sistema nervoso. Consequentemente, ocorreu o aprimoramento da comunicação. Em relação à evolução humana, vamos lá. O desenvolvimento da capacidade de comunicação não propiciou a evolução cultural? Claro que propicia, né, pessoal? A comunicação entre as pessoas sempre, até mesmo não só entre os seres humanos, ou hominídeos aqui, enfim, tá? Sempre a comunicação vai aprimorar ou vai desenvolver uma evolução cultural, a evolução de informação. Então, B, todos os fósseis... Eu vou mudar essa cor aqui, que o vermelho ele dá mais questão de que está errado. B, todos os fósseis atribuídos a ancestrais do homem são de gêneros diferentes. Não, os atribuídos ao homem são, você percebe que são sempre Homo habilis, Homo erectus, entendeu? Homo sapiens, aí já o Homo sapiens já não é antes, né? Mas já é o próprio homem, tá bom? Então não seria. Essa aqui já veio até respondida, né? Então aqui, ó, letra D, já está aqui, né? Fazer o quê? Então, só voltando aqui para a gente ver qual é o gatilho, né? Em relação à evolução humana, o que a gente pode afirmar? Letra D. Que os mamíferos que mais se assemelham à espécie humana são os pongídeos, que é um tipo de família do chimpanzé. Tá bom? Então, olha lá a nossa ligação com os macacos, tá bom? A evolução ela tem lá a sua subjetividade, né? Você precisa conseguir fazer as ligações entre o que você está vendo, está estudando ali naquele momento, e o que você conhece também, evolutivamente falando, do que você já ouviu falar. É muito raro você nunca ter ouvido falar de evolução, da questão do macaco, né, do homem. Então, quando você estuda, você acaba se situando naquilo que você já ouviu falar de forma aleatória, tá bom? Então, essa foi a primeira parte aí da nossa evolução humana. Espero que vocês tenham conseguido entender essa cronologia, tá bom? E nós vamos agora para a próxima aula. Se liga! Fui!